Hello, English students! Welcome to your English class number 14. Bem-vindos à aula número 14. Hoje nós vamos aprender uma matéria muito importante, que é a forma negativa, né? Como negativarmos as frases em inglês. Então, já começamos a aula com esse assunto. Negative form. Então, vamos lá. O que a gente mais vai utilizar para deixar uma frase negativa são esses dois auxiliares que aparecem aqui no começo. O don't e o doesn't. O doesn't a gente utiliza para terceiras pessoas, né? He, she e it. Então, a gente primeiro precisa analisar a frase. Então, a frase, ela não está no passado, ela não tem nenhum auxiliar, ela não tem verbo to be e não tem modal. Então, é esse auxiliar que eu vou usar, o don't ou o doesn't. Então, vamos lá. Para formarmos uma sentença negativa, normalmente utilizamos auxiliares don't, né? É assim que pronuncia, não fala o T, tá? Ou doesn't, para he, she, it, né? O doesn't para he, she, it. Os auxiliares são posicionados após o sujeito da frase. Então, vamos lá. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, a forma afirmativa, affirmative. O exemplo é: I work on weekends. Eu trabalho aos finais de semana. Eu quero dizer que eu não trabalho aos finais de semana, então quem é o sujeito? Sou eu, né? I. Então eu vou pegar o auxiliar don't e vou colocar depois do I, né? Que é o sujeito. Então fica I don't work on weekends. Eu não trabalho aos finais de semana. Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, em terceira pessoa, né? Com she. Então, a forma afirmativa fica: She speaks German. Ela fala alemão. A forma negativa, a gente vai colocar o doesn't, né? Porque é em terceira pessoa. Então, o doesn't vai depois do sujeito, que é she. Então, fica: She doesn't speak German. Ela não fala alemão. Vocês repararam que aqui o verbo speak voltou à forma normal? Na afirmativa fica speaks, porque é terceira pessoa. Mas uma vez que a frase tem um auxiliar, o verbo já volta à forma normal, tá? Qualquer frase que tenha qualquer auxiliar, o verbo ele não fica conjugado em terceira pessoa, ok? Muito bem, então essa é a regra mais normal, né? A regra geral é utilizar o don't e o doesn't. Aí, se eu tenho uma frase que ela já tem um auxiliar, que é o auxiliar para o futuro ou um auxiliar condicional. O auxiliar para o futuro é o will e o auxiliar condicional, que deixa as frases terminando em ia, né? Os verbos terminando em ia, é o would. Então, vamos lá. Quando a frase tem um auxiliar para o futuro, will, ou condicional, would, apenas acrescentamos o not após o auxiliar ou juntamos o auxiliar com o not. Então, a gente pode deixar a frase escrita assim: will not ou won't, que já é a contração, né? Will mais o not. E a gente pode dizer a frase negativa falando would not ou juntando falando wouldn't. Então, vamos ver o primeiro exemplo aqui do afirmativo. Então, a frase afirmativa ela é: I will try again. Eu tentarei de novo. Se eu quero dizer eu não tentarei de novo, eu vou trocar o auxiliar will, né, do futuro, pelo won't, que é o futuro negativo. Ou eu vou escrever will not, né, acrescentar o not depois do will. Então fica I won't try again. Eu não vou tentar de novo, eu não tentarei de novo. O segundo exemplo que nós temos é They would win the game. Eles venceriam o jogo, eles ganhariam o jogo. Então, eu vou trocar o would pelo wouldn't, ou would not. Então, fica they wouldn't win the game, ou they would not win the game. Então, só acrescentando o not ou deixando o not junto com o would, já na contração. Muito bem, vamos seguir aqui para a página número 3, slide number 3. Aí, se a frase for com o verbo to be, como é que faz? Fica muito parecido com o que acontece com os auxiliares. A gente pode contrair com o verbo ou colocar o not depois do verbo.
O único verbo to be que não é contraído é o am. Não dá para contrair o am com not. Então, o que as pessoas fazem normalmente? Elas contraem o I com am, que fica I'm, ok? E aí acrescenta o not depois. Então, vamos ver aqui os exemplos. Exemplo afirmativo é: I am sure it will work. Ah, mas nessa frase tem will. Bom, mas o primeiro verbo da frase é um verbo to be. Então, por isso, ele que tem que mandar na regra. Então, você vai negativar o primeiro verbo da frase, tá bom? Então, fica I'm not sure it will work. Eu não tenho certeza se isso vai funcionar. O segundo exemplo que nós temos na forma afirmativa fica: We are the best students. Nós somos os melhores alunos ou os melhores estudantes. Para deixar a frase na forma negativa, eu troco o are pelo aren't ou acrescento o not depois do are. Então fica We aren't the best students ou We are not the best students. Ok? Muito bem. Modal verbs. Esses verbos a gente ainda não viu, mas a gente vai ver mais pra frente. Eu vou apresentar por enquanto 3 deles que são os mais importantes, que é o can, o could e o should. O can significa poder, o could poderia e o should deveria. Então, para negativar esses modal verbs, eles vão funcionar igual com o verbo to be. Ou a gente vai colocar o not depois deles, ou a gente vai contraí-los com o not. Então, para negativarmos uma frase com modal verbs, também apenas acrescentamos o not após o verbo, ou juntamos os verbos ao not. Então, o can fica can't, o couldn't. O could fica couldn't e o should fica shouldn't. Muito bem, vamos ver o primeiro exemplo. I can drink coffee at night. Eu posso tomar café à noite. A negativa é I can't drink coffee at night. Eu não posso tomar café à noite. Então, o que eu fiz? Eu troquei o can pelo can't. Eu também poderia dizer I cannot drink coffee at night. Mas é muito mais utilizado dessa forma, tá? Contraído. O exemplo número 2 é We should tell the truth. Nós deveríamos contar a verdade. Se eu quero dizer nós não deveríamos contar a verdade, eu vou falar We should not tell the truth ou we shouldn't, né? Já deixar o should contraído com o not. Então, essa é a forma negativa para os modal verbs. Continuando aqui, nós temos frases negativas no passado. Então, esse aqui é o que mais vai mudar. Nós vamos utilizar esse auxiliar que é o didn't, ok? Então, muito bem. Para frases no passado, utilizamos o auxiliar didn't ou did not. E colocamos o verbo de volta no presente. Veja os exemplos. Então, aqui são 2 coisas que você vai ter que mudar. Uma é acrescentar o didn't após o sujeito e outra é voltar o verbo para o presente. Então, por enquanto, como vocês só viram os verbos regulares, é assim. O verbo termina com ed, está no passado. Para você voltar ele para o presente, tira o ed, ok? Então, vamos lá. A frase afirmativa que eu tenho é I worked as a teacher. Eu trabalhava como professora. E eu quero dizer, eu não trabalhava como professora, fica assim. I didn't work as a teacher. Então, eu coloquei o didn't depois do sujeito. O work voltou para o presente, não tá mais worked, tá work. E aí, o resto da frase é normal. Eu não trabalhei como professora. O segundo exemplo é John studied English his whole life. Então, John estudou inglês a vida toda. Se eu quero dizer, John não estudou inglês a vida toda, eu vou usar assim. John didn't study English his whole life. Então, John não estudou inglês sua vida toda. Eu peguei o didn't, coloquei depois do sujeito e o verbo voltou para o presente, né? O studied ficou study. O último exemplo que nós temos é We arrived early. Nós chegamos cedo. Se eu quero dizer nós não chegamos cedo, fica We didn't arrive early. Então, eu pego didn't, coloco depois do sujeito
e aí volta o verbo para o presente. Nesse caso, vocês estão vendo que o arrive, ele já termina em E. Então, quando a gente passa para o passado, só é acrescentado D. Então, voltando para o presente, é só retirar o D também. E aqui vocês vendo que auxiliar não muda em nenhuma pessoa, né? A gente usou o didn't para o John, usou o didn't para we, usou o didn't para I. Então, ele é utilizado em todas as pessoas, tá? Terceiras pessoas, primeiras pessoas. Auxiliares não mudam, eles são sempre iguais para todas as pessoas. Continuando, vamos para o conversation, first day at school. Então, aqui tem uma conversação, primeiro dia na escola. Então, é uma conversa entre a professora e alguns alunos que vão se apresentar, né? São alunos novos. Então, eu vou ler para vocês prestem bem atenção, porque eu não vou falar o nome das pessoas que eu tô lendo, eu só vou ler direto e aí vocês acompanham, ok? Então, vamos lá. Good morning, class. Welcome to your first day. I'm Mrs. Jones and I will be your English teacher this year. I heard we have some new students. Could you please stand up and introduce yourselves? Hi, my name is Jason. I'm 15 years old. I come from New York. I used to play basketball in my previous school, and I'm really good at math. Thank you, Jason. Next student, please. Hi, my name is Abigail, but my friends call me Abby. I'm 14 years old. I'm from here. I used to attend a different school. I love animals, and my favorite subject is biology. Hello, my name's Kate. I used to study at the same school as Abby. I'm 15 years old and I'm originally from England. I like reading and writing poems. My favorite school subject is English. Anyone else? Okay, so for the new students and the old ones, I hope you have a great high school experience here and welcome to our freshman year. Muito bem, então aqui foi a conversação na escola. No próximo slide vocês vão ver o vocabulário, tá? De todas essas palavras que estão em vermelho, tem a tradução no próximo slide. E o próximo slide também tem algumas curiosidades, né? De nomes que se usa na escola. Então, nesse texto, nessa conversação, eles estão no colegial, né? O primeiro ano do colegial. E nos Estados Unidos, cada ano do colegial tem um nome. Então, aqui a gente tem esses nomes definidos. Então, aqui é a parte onde está escrito Curiosities. Então, nos Estados Unidos, cada ano do ensino médio tem um nome. E outro detalhe, o ensino médio nos Estados Unidos dura 4 anos, não 3, que nem aqui. Então, vamos lá. Primeiro ano é o freshman, segundo ano é o sophomore, terceiro ano é o junior e o quarto ano, que é o último, é o senior. Então, freshman significa novato, calouro. O sophomore, ele não tem uma tradução, então, basicamente, se você procurar a tradução, vai dizer que é aluno do segundo ano do ensino médio. Junior significa mais novo e o senior, mais velho. Então, essa é uma curiosidade que acontece nas escolas americanas. Então, durante a aula, eu vou pedir para você se apresentar. Então, se você já quiser preparar um texto de como você se apresentaria se estivesse indo para uma escola nova, tá bom? Seguindo em frente, nós temos um vocabulário aqui só sobre coisas escolares. Então, vamos lá. Pré-escola, em inglês, a gente pode falar preschool ou kindergarten. E o pre-kindergarten seria o jardim. Muito bem. Série, quer dizer assim, eu estou na primeira série. I'm on the first grade. Então, série é grade. Aqui no exemplo é I'm on the third grade. Estou na terceira série. Ensino fundamental é elementary school. Ensino médio é high school. Faculdade é college. Universidade, university. Nota é grade, a mesma coisa da série.
Boletim é school report. Histórico escolar é school records. Formatura é graduation e diploma você pode chamar tanto de diploma ou certification, ok? Very good. Seguindo em frente, nós vamos pro slide number 8. Here and there. Então, here significa aqui e there significa lá. Isso vocês já tinham visto, né? E se eu quero dizer bem aqui, ou bem ali, ou logo ali, o que eu uso? Você vai usar o right ou o over. Então, se eu quero dizer bem aqui, eu posso dizer right here ou over here. E se eu quero dizer bem ali, logo ali, eu vou dizer over there ou right there. Então, nós temos alguns exemplos aqui. I was right here. Eu estava bem aqui. O outro exemplo é we went right over there. He went right over there. Ele foi bem ali. My mom is right there in the kitchen. Minha mãe está logo ali na cozinha. Então, algumas maneiras de nós utilizarmos esses. E a partir de agora, toda semana a gente vai ver 2 verbos para estudarmos, tá? 2 verbos irregulares. Hoje nós vamos começar com to do e o to make. Então vamos lá. Os verbos to do e to make são verbos irregulares, portanto, eles mudam ao serem conjugados no passado. Ambos os verbos significam fazer. Veja a diferença entre um e outro. Então, o verbo to do significa fazer. O verbo to make significa fazer. Então, eu posso usar qualquer um? Não. Tem uma regrinha. Vamos dar uma olhada? Então, o to do, o passado de do é did. Significa fazer coisas não específicas em geral. Então, se você vai falar assim, eu não sei o que fazer, é uma coisa não específica, né? Então, é I don't know what to do. Ou, faz o que você quiser. Do whatever you want. Então, quando é uma coisa eu não estou especificando o que fazer, né? O que eu estou fazendo, eu vou usar o do. Aí o exemplo que eu tenho aqui é I like to do nothing on weekends. Eu gosto de não fazer nada aos finais de semana. Então, eu não estou especificando, estou falando fazer nada. Então, eu vou usar o do. To make, passado, made. Igual você vê nas plaquinhas de coisas importadas, ou até feitas no Brasil também. Fica made in Brazil, made in China. Então, significa feito no Brasil, feito na China. Muito bem. A gente usa o verbo make quando o que a gente vai fazer exige alguma habilidade. Então, por exemplo, fazer um bolo, fazer um projeto, qualquer coisa que precise de habilidade, aí eu vou dizer que eu estou fazendo com make, ok? Então, todas as outras formas que não precisam de habilidade, que não são específicas, a gente vai usar o do. Se eu estou falando de um fazer que exige alguma habilidade, eu vou usar o make. Então, significa fazer quando é necessário ter alguma habilidade. Exemplo. Okay. She made a wonderful cake. Ela fez um bolo maravilhoso. Então, aqui tá no passado, né? Para fazer um bolo precisa de algum talento, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. Então, em vez de usar o verbo do, a gente usa o make para dizer fazer. Ok? Muito bem, e encerrando aqui os slides, nós temos o vocabulário do vídeo. Bastante coisa, são 2 páginas para vocês poderem verificar e tirar as dúvidas de tudo que vocês vão ouvir no vídeo. Ok? Então é isso, gente, a aula de hoje fica por aqui e nós nos vemos na aula ao vivo. Tchau, tchau!